Virgem, olha, sempre leituras profundas, complexas, mas eu acho que eu dei conta do recado. Tem uma questão aqui de propósito de vida que tá lindo. Vem mais aqui que eu vou te contar tudo que o tarô trouxe para ti. Olá, sejam bem-vindos ao Luar Holístico. Eu sou a Cris e hoje vou fazer uma leitura coletiva e intuitiva para os virginianos. É uma leitura atemporal, o momento que você chegou neste vídeo é o momento exato. A espiritualidade não erra o endereço e não há coincidências no universo. Lembre-se também que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo. Aqui na Luar tem uma playlist exclusiva para vocês, então tem alguma leitura aí que pode sim ressoar melhor com o seu momento, tá bom? Lá na outra rede, @luar.holístico, sejam todos muito bem-vindos. E aqui no YouTube eu te peço o seu like, a sua inscrição, muito importante para o crescimento do canal, para que mais pessoas também se beneficiem desses vídeos, né, dessas leituras, mas também eu serei muito grata com a sua generosidade ao meu trabalho, deixando seu like, a sua inscrição, o seu comentário aqui também e ativa o sininho de notificações, porque sempre temos aí leituras bônus. Para ficar por dentro aí de tudo que acontece aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho de notificações, tá bom? Serei muito grata. Se tu quiser uma leitura particular comigo, aqui na descrição há um link aonde tu fala diretamente comigo e será um prazer te atender, tá bom? Vamos lá, Virgem? Vamos ver o que temos para os virginianos. Momento atual de Virgem, por favor. Momento atual de Virgem, por favor. Ai, caiu muitas cartas, gente, não dá para atender isso. Vamos de novo. Virgem, momento atual. Mais uma. Agora sim, gratidão. Olha, aqui nós temos um 6 de espadas com o fardo, o adiamento, com o 4 de espadas e a receptividade, a rainha de copas. No fundo do maço nós temos a compreensão, o paginzinho de copas. O que está acontecendo aqui? Me conecto com uma energia, tá? Que tem virginianos aqui que estão decididos a sair de um lugar e ir para outro. Estão muito insatisfeitos, ou estão sofrendo, estão desanimados, estão sentindo desamor, né? Se for uma relação, se sentindo incompreendidos. E isso já vem acontecendo há algum tempo. Vocês aqui estão adiando essa decisão. Tá adiando isso. Por quê? Por medo, por insegurança, por não saber o que vai ser no futuro, o que espera de vocês lá na rua, entende? E aqui é como se vocês quisessem aqui alcançar voos maiores ou viver em liberdade para algumas pessoas. E aqui a liberdade de ser quem se é, de se amar, de estar mais conectados consigo mesmo, não é buscar algo de amor, não, assim, uma parcela pequena é buscar alguém na rua, né, um companheiro, uma companheira, mas eu me conecto aqui muito com o amor próprio, porque tem pessoas aqui que estão muito tristes, muito frustradas, incompreendidas, em desamor, achando que a vida está sem graça, que as coisas não estão acontecendo como foi planejado, como foi idealizado lá no passado. E agora é o momento de ir embora. Eu me conecto com virginianos aqui que não conseguem mais segurar isso, sabe? Estão com medo de sair? Sim, bastante, tá? Tem alguma coisa que aprisiona aqui. Tu enxerga uma liberdade, tu vislumbra isso, tu sonha com isso,
tá? Tu fica sonhando há muito tempo. Tem virginianos aqui sonhando com isso, mas não estão conseguindo aqui dar o primeiro passo. É um pouco por falta de amor próprio, de se colocar em primeiro lugar? Sim, porque ou pensam muito nos outros, aqui estão se doando muito para os outros e recebendo pouco, e aí que está a entrada desse sofrimento, desse desajuste, porque tem um desequilíbrio aqui, tá? Mas assim, vocês tem pessoas aqui que querem uma liberdade para viver a vida na sua potência máxima, tá? Só que, claro, que estão com bastante medo, assim, do que espera lá na frente. Porque não sabem o que vai encontrar nessa jornada. Vai ser fácil? Eu acredito que no início ela vai ser um pouco complicada, tá? Porque as cartas me falam sobre isso. Mas o processo todo, ele vem muito para te ensinar e que tu entre muito em contato contigo mesmo. E esse ensinamento vai fazer com que tu te fortaleça cada vez mais, no silêncio tu te amadureça, tu entenda todo esse processo e por que tu tá agindo dessa forma. É no processo que tu vai entender os porquês que tu tá sentindo esse desconforto e essa vontade de fazer hoje essa partida. Tem um propósito maior aqui, tá? E eu sinto também que vocês aqui vão conseguir, através do amor pessoal, assim, se libertar de uma situação que não te acrescenta mais, tá? Tem pessoas aqui bastante exaustas, frustradas, desanimadas, tá? Vamos ver aqui o que está oculto de Virgem. Aqui eu sinto o virginiano sonhando, tá? Sonhando com algo maior, com conexões verdadeiras, com conexões recíprocas, com uma vida mais alegre, uma vida mais produtiva, sabe? Virgem. O que está oculto de Virgem neste momento? Que Virgem não está enxergando? O que está oculto de Virgem? Aqui tem uma questão de ansiedade muito forte, de futuro, tá? O que mais? O que mais aqui? Que está oculto de Virgem? Novamente vem a Rainha de Copas. Aqui tem uma questão de muita preocupação, de muita ansiedade. Talvez ainda tu não te deu conta que existe algo maior para ser vivido, tá? Algo aqui, algo onde tu pode estar disponível para auxiliar pessoas e se auxiliar também, é uma cura aqui, gente, tá? Existe uma cura aqui, mas é uma questão tem uma questão de espiritualidade nessa história aqui, porque aqui temos a carta do Papa. É como se tu fosse aqui uma pessoa que pudesse ajudar outras pessoas no teu servir. Só que aqui aonde tu tá, é aí que tá, o espírito ele não tá conseguindo atingir a sua potência, o seu propósito, e tem alguma Maria, é um trava-língua aqui. Tem um desnível, porque quando tu não faz o que o teu propósito a tua alma pede, o que tá aqui para ti viver nessa vida, começa aqui um descontentamento. Eu preciso tomar meu rumo, eu preciso saber meu propósito de vida, eu preciso ir em busca disso. Só que isso tá no oculto para ti, porque tu não te deu conta que, como eu falei antes, o propósito ali é maior. Vocês só vão entender
o que está aí em desconforto quando vocês entrarem nesse processo de jornada. Porque até agora existe uma ansiedade, uma preocupação, achando que são coisas terrenas aqui. Mas isso tudo está ligado a um propósito espiritual, no sentido de servir, no sentido de estar à disposição de outras pessoas, tá? E aí que tá, tem uma questão espiritual aqui junto, é como se fosse uma missão aqui, tá? E esse desconforto é porque tu tá indo contrário a essa força, tá? Tem uma questão de doação de energia, de doação de amor, de caridade muito forte, de servir, de escutar, de aconselhar. E vocês não conseguem ter essa dimensão, vocês só conseguem enxergar o desconforto e o desejo de ir, mas não sabem por que isso está acontecendo. E quando tu vai de encontro com isso, começa a causar o quê? Ansiedade, depressão, insônia, né? Um descontentamento muito grande no coração. Só que tem uma vontade muito grande de voo aqui, de voar, de ir além, sabe? Aqui a questão é silenciar para escutar, tá? 4 de espadas, né? Me fala de meditação, de acolhimento, entender as tuas emoções, entender o que está acontecendo, para depois tu tomar aqui a tua atitude de partir, de fazer algo. E aqui pode ser um projeto, pode ser... é um desejo de fazer alguma coisa. Tem alguém sonhando em algo, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu só não sei o que é ainda, né? É esse o pensamento. É como se a tua alma tivesse aprisionada em uma caixinha e ela precisasse voar para doar tudo que tu veio para fazer aqui. E aqui pode ser questões espirituais, pode ser questões de caridade, ou mesmo ajudar as outras pessoas, assim. Tem uma questão do amor aqui, do auxílio no amor. Ação necessária. Muitas cartas. Rei de ouros. Aqui tu não te deu conta ainda que a chave está nas tuas mãos, tá? Para abrir algumas portas aqui. Não te deu conta do poder ainda que tu tem, tá? No servir, no compartilhar, no ajudar. E tem uma questão espiritual aqui muito grande, tá? Uma conexão aqui. Qual é a ação necessária? É parar de lutar contra isso. Aqui tem uma questão de escutar o teu coração, de escutar aqui os teus anseios internos, entender que tu, às vezes tu perde muita energia lutando contra isso, e aqui é muito inconsciente essa luta, mas é algo que tem uma questão de forçar algo, de tentar controlar uma situação que na verdade não se tem controle. O caminho aqui é se entregar. Entrar no fluxo de amor, de doação, de recepção, tá? Tem pessoas aqui que precisam se sentir mais seguras nisso.
se sentir mais seguras no sentido de, sabe, tem pessoas aqui que precisam de provas materiais para saber que estão fazendo a função certa. De coisas palpáveis, mas nem tudo é material. A gente tem que acreditar também, né, no oculto. E acreditar na tua força interior, acreditar no que teu coração está vibrando. Tem uma questão aqui de tu tá tentando controlar uma situação que a vida tá te empurrando para isso, e tu já sentiu qual é o propósito da tua vida, tu já sentiu que tem algo a mais aqui para acontecer. O que mais aqui? Mais uma vez o 4 de espadas, ele volta aqui. O que que acontece? É o acolher-se, é o refletir, é o meditar, é o entender o que está acontecendo, tá? Porque assim, existem provas aqui que elas virão da tua intuição, que elas virão não em forma física. E por isso que eles estão querendo que tu te volte mais para dentro, que tu esteja mais voltado aqui para esse fluxo de receber energia aqui da rainha de copas, que ela vem 2 vezes aqui. Tem uma questão de compartilhar algo aqui. Pode ser amor, pode ser um saber, pode ser um servir, mas é um cuidado com o próximo. E esse cuidado, ele automaticamente ele reflete na tua vida, tá? A gente não tá falando aqui de coisas, ser um sacerdote, sabe? Abandonar tudo para. Não é isso. Inclusive, isso aqui que eu tô falando, tá? Tem uma questão que te leva, quando tu para de controlar isso, tá? Ele te leva a um fluxo de prosperidade, de harmonia familiar, do teu núcleo. Então, enquanto tu resistir a isso, tá? Tu te afasta desse propósito e automaticamente as coisas ficam um pouco mais difíceis aqui para ti, tanto no material e satisfação pessoal, entendeu? Tá tudo muito ligado aqui. Eu não tô falando aqui para ninguém ser peregrino, entendeu? Não é nada disso. É que tem um propósito de vida aqui que tem uma questão de servir. Esse servir aqui, quanto mais tu luta contra, quanto mais tu bate contra isso, tenta manter o controle das coisas e não deixar as coisas fluírem, mais tu vai se sentindo fracassado, não é fracassado, sem energia, sabe? É uma pessoa que vai ficando sem energias aqui. Então isso viria para quê? Para te fortalecer, para te botar num fluxo de abundância, para te ter também o amor próprio aqui, muito forte também. Porque o que acontece, Virgem? Tu ia te sentir mais prestativo, e quando tu te sente mais à disposição do outro, é como se isso fosse um combustível para ti. Isso te engrandece no teu espírito, essa questão de ajuda, entende? De doação. E é isso aqui, tá bem sutil aqui essa leitura, tá? Tá bem... ela tá profunda, mas ao mesmo tempo a mensagem que eu preciso passar pro coletivo é essa, né? Se eu tivesse que falar aqui coisas particulares, com certeza eu teria mais coisas para falar. Só que, claro que eu não vou entrar assim muito em detalhes, mas aqui existe isso, sabe? De tu te sentir muito melhor quando tu te coloca aqui na doação, porque tu recebe muito aqui. Tem uma questão de recepção muito forte aqui. Isso melhoraria muito a tua vida, viu? Aqui tem a carta do louco, que é deixar ir algumas coisas, tá? O louco vem aqui deixar algumas crenças para trás, deixar algumas limitações, alguns padrões, medos, inseguranças, e começar a fazer aqui o que realmente a tua alma está te dizendo. A carta do louco.
O louco é aquele espírito que está prestes a sair do útero, da caverna. E ele confia na vida, ele sabe que a vida tem coisas boas para oferecer. Então, quando ele confia, ele não se importa com o que vai acontecer lá na frente, porque ele sabe que o que ele está fazendo hoje, no presente, é o que importa para ele. Então, às vezes aqui, largar algumas coisas, e daí tem uma questão aqui também de julgamento, porque aqui se tu tiver que largar algumas coisas, provavelmente tu vai ser julgado por isso, né? Vão te chamar de louco, né? Mas aqui existe um propósito maior, existe um propósito de vida aqui, tá? E não é só em função dos outros, tá? Isso aqui diz muito mais sobre você do que sobre os outros, tá? Conselho. 9 de água. As preocupações começam a se dissipar e um amor pela vida começa a crescer, né? Aqui como se teus desejos começassem a ser realizados, tu mais satisfeito, mais feliz, mais aberto para a vida. Porque enquanto tu vive engaiolado aqui, é como se tu ficasse só no sonho, sonhando com coisas que ainda não aconteceram, sonhando com essa liberdade que ainda não veio. E quando tu vai de encontro com teu propósito, aí sim tu começa a viver a vida na sua plenitude. E aí tu começa a te deparar com o quê? A te deparar com as coisas que a vida tem para te oferecer, a se apaixonar pela vida, a viver realmente na plenitude, não ficar olhando uma janela colorida, mas o teu mundo em preto e branco, sem graça. Entendeu? É bem complexa essa leitura, né? Para variar. Né, Virgem? Olha, estabilidade, tá? É necessário se desprender de toda negatividade que impede o seu potencial criativo. Um processo de cura interior se faz necessário para se reconectar com a sacralidade da vida. Essa cura interior, a gente está falando aqui de uma casa. Essa casa aqui é a tua casa interna. Então, quando tu te acolhe, que é o que eles estão falando com esse 2 vezes o 4 de espadas, e também ali o Hierofante, que fala dessa questão de espiritual, do templo, né? E tu te acolhe nisso, tu começa a ir de encontro à sacralidade da vida. Tu começa a entrar nesse fluxo. Então não tente manter o controle aqui, porque tem muita coisa boa te esperando, tá? Bom, desejo que vocês tenham gostado. Até mais, gratidão.